Olá, bom dia! Estamos vamos já iniciar a live de 2 anos de aniversário da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. 2 anos que completou ontem, dia 22, mas teve problema na internet. E hoje a gente está aqui para conversar com você e com Letícia Lima, que é advogada feminista, especialista em direitos humanos. Letícia vai entrar. Ela estava no dia 22 de maio de 2018, no banho de sangue que Luzia Amélia fez lá no Karnak. Mas vamos já conhecer essa história. Aguardo você. Aguardando a turminha entrar, né? Aguardando Letícia entrar. Letícia Lima é uma jovem feminista que participa da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Olha, mulheres e homens, não é preciso que a gente tenha sofrido violência para a gente entrar nessa luta. Não é preciso que a gente sofra do racismo, ou seja, uma pessoa negra para lutar contra o racismo. Não é preciso que a gente seja gay, lésbica, bissexual ou transexual para entrar na luta contra a homofobia e a transfobia. A gente precisa entrar nessa luta porque nós somos seres humanos e nós queremos uma sociedade justa e igualitária. Esperando Letícia entrar. Estou falando com ela aqui no WhatsApp. Bom, à frente tem mais de 200 mulheres participando. A Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, ela surgiu num momento de muita crueldade com as mulheres, muito feminicídio. Infelizmente, esse feminicídio não acabou. E agora, nesse período de pandemia, está terrível. Homens, parem de nos matar. Homens, parem de matar as mulheres. Vocês não ganham nada com isso. A violência, ela não leva a nada. A gente precisa estar falando isso. Olha, se fosse as mulheres que mandassem no mundo, a gente teria uma sociedade igualitária, porque a gente não quer ser superior aos homens. A gente quer estar vivendo com uma corresponsabilidade pelo mundo. É isso, é uma corresponsabilidade. Ambos têm a mesma responsabilidade. Quando homem e mulher se juntam para formar um casal, os dois têm a mesma responsabilidade, com filhos, com a casa. Oi, Letícia, bom dia. Você pede para entrar? Pede para entrar que eu te adiciono. Tem aí uma solicitação para participar. Aí você clica nela e eu lhe adiciono. Isso. Agora, Lima, como eu falei, ela é feminista, advogada, especialista em direitos humanos. Tá. Estamos aguardando você entrar, Letícia. Pode entrar. Eu participo da frente, eu sou Norma Salim Guimarães, sou jornalista, sou diretora de teatro, sou atriz e participo da frente há mais tempo, né? Eu já entrei em 2019. Bom dia, Letícia, tudo bem? Bom dia! Então, eu já expliquei aqui que eu entrei um pouquinho antes, né? Que a gente está completando 2 anos de Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. Deixa eu tirar o som aqui. Tá? E você estava no início, né? Naquele dia do banho de sangue há 2 anos, lá no Palácio de Karnak.
conta essa história. Primeiro, conta como é que você entrou para a Frente Popular. Então, na verdade, criar uma organização de mulheres sempre teve no nosso horizonte, né? Porque a gente não tinha ainda esse espaço. Então, assim, entre a juventude, teve aquela articulação da Marcha das Vadias em 2014, 2015, por aí, ou antes, não lembro bem. E aí, o que deu origem ao Batuque Feminista, que era uma organização de juventude mais ligada a meninas que estavam na universidade, jovens mulheres que estavam na universidade. E aí, por algumas discordâncias, divergências, o Batuque Feminista acabou. E aí depois foi criado um grupo de Facebook, mas meio que não saía muito do campo virtual, a atuação. A gente discutia algumas coisas e tal, mas só ali. Depois a gente fez uma articulação, sentindo essa necessidade, pela volta do funcionamento da UMP, né, da União de Mulheres Piauienses, que Eu algumas de participei nós... muitos anos. Pois é, que algumas de nós, né, eu digo assim, de nós, mulheres organizadas, né, porque eu ainda não era militante no tempo. Assim, eu sou jovem, né? E vocês Bem jovem há jovem. mais tempo. E vocês jovem há mais tempo. Então, quando a gente... Aí a gente não conseguiu reativar o MP por problemas internos, assim. Então a gente tinha um grupo disposto a fazer isso, mas a gente começou a entrar em algumas divergências e tal. E também divergências políticas, né? A Bia tá acenando aí. Oi, e também Bom a dia. Solange. Oi, Sol. Bom dia. Sim, continue. E aí, é, depois disso, teve um fato político muito doloroso aqui em Teresina, né? Que foi em 2018, mais ou menos em maio de 2018, que morreu praticamente assassinada uma mulher por semana. Então foram 5 mulheres, considerando a região Teresina e Timon, que morreram assim quase que todos os dias, e era só notícia no jornal e a gente não via nenhuma providência, assim. Ou então eram pronunciamentos muito vazios, muito superficiais dos órgãos públicos, dos poderes públicos, sem se comprometer de fato, né? Sem dizer, olha, a gente vai destinar tantos R$ 1.000 do orçamento para o combate ao feminicídio, para o combate à violência contra a mulher. Então não existia nenhum compromisso, assim. E aí a gente fez uma performance, a primeira performance que foi o banho de sangue, né, com a Luzia Amélia. Então outras militantes também participaram naquele momento. Tava eu, tava a Madalena, Mariana, acho que a Mariana tava, Gabi, Sabrina, Laudeane. A Solange tá dando bom dia. Bom dia, Solange. Isso, bom dia. Olha, aproveitando, desculpa a interrupção, mas Pode falar. vocês podem colocar comentários aí, Sim. podem fazer perguntas para Letícia. Letícia é advogada feminista, é especialista em direitos humanos e está aqui falando da história da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, que está completando 2 anos. Continue, Letícia. Sim, então, nesse momento assim de sem resposta dos poderes públicos e tal, a gente fez essa primeira manifestação que foi em frente ao Palácio de Karnak. Então, a perspectiva do banho de sangue era de fato mostrar como estava sendo doloroso para a gente, né, através da arte, através da dança, né, da performance como um todo, a morte de tantas mulheres, né? Então, era uma dança, era uma performance que era feita com suco de beterraba, né? Que seria simbolizando o sangue, e pensando nessas mulheres que estavam sendo tombadas por esse machismo, né? Por essas agressões e chegando até o final ao estágio final da violência, né? Que é tirar a vida da mulher, cometer o feminicídio. Então, depois a gente chegou a... Tudo bem, aí depois desse banho de sangue a gente se reuniu, chamou mulheres, fez uma reunião ampliada, divulgou nas redes sociais, e chamou e tal. E aí, sim, aí o banho de sangue em frente ao Karnak era para cobrar respostas do governador, né? E a gente chegou a entregar uma carta, algo cobrando,
mas nunca foi respondido, né? A gente protocolou lá como processo. Lá no dia tinha até meninas que queriam ocupar o Karnak, mas a gente eram poucos, acho que eram menos de 10 mulheres, assim. E aí não seria tão. E o governador na época estava viajando, mas também nenhum representante recebeu a gente. E aí, E a mídia? minha madrinha entrou, Ah, Luara a também. Mara também. E aí, depois dessa manifestação que a gente fez em frente ao Karnak, cobrando o posicionamento do governador em relação aos feminicídios, e a gente não teve resposta, a gente resolveu convocar uma manifestação maior, que foi em junho, né? E aí essa manifestação, assim, ela foi incrível. Ela teve muitas mulheres, assim, eu diria que centenas de mulheres ocupando a Frei Serafim contra o feminicídio. E aí foi o momento que mais mulheres se aproximaram da frente contra o feminicídio, assim, foi. Tá contando. Aí, né, minha mãe entrou aqui. E aí, assim, foi o momento que a Cláudia se aproximou, foi o momento que mais mulheres jovens, né? Já tinha o grupo de WhatsApp, né? Isso, a gente já estava se organizando só na rede social e ainda não tinha muito tamanho, assim, a gente estava meio que poucas mulheres, assim, contra. Mas sabendo que esse sentimento de impotência, esse sentimento de tristeza, estava afetando muitas mulheres, né? Então, porque não era possível, assim. Eu lembro de muitas pessoas chegando e se queixando que era mais uma mulher assassinada e a gente não sabia o que fazer e tal. E começou a se organizar. E aí, essas a Aires está dando um bom dia Bom aqui. Bom dia. dia, Iris. Bom dia. E aí esse momento foi quando a gente começou a se organizar, e aí a gente pensou em melhor elaborar a carta, né? A carta naquele primeiro momento foi elaborada pela professora Sueli, pedindo, reivindicando políticas públicas para as mulheres. E aí a gente começou a escrever mais cartas e direcionar a prefeitura, até o governo federal, né? E a gente começou a fazer essa entrega da carta como um ato político, né? Como um ato de reivindicação de um movimento ali que estava se formando e que era urgente, né? A vida das mulheres é muito urgente, então a gente não tinha que esperar tanto assim, né? A melhor ou tantas mulheres assim, porque a gente já tinha algumas, já tinha conseguido reunir, já tinha feito uma manifestação enorme, que a gente continuou fazendo, inclusive, no sentido de continuar os banhos de sangue, continuar denunciando, porque a violência aumentava, né, assim. E aí o Estado meio que, além de não fazer nada para receber a gente, também adotava um perfil, assim, de negligência total, assim. Então, não apareceram na mídia, o que apareceram falando, assim, eu lembro muito que depois desses feminicídios, a secretária de Segurança Pública, né, ou subsecretária, não lembro, mas ela decorou, assim, o Palácio de Karnak com uns sapatos de salto alto, assim, era uma coisa bem aquém do que a gente precisava, né, naquele momento. E até agora a gente segue sem política, assim, sem resposta, porque, por exemplo, agora, na pandemia, que a gente tem um aumento da violência contra a mulher. A gente tem esse aumento e assim, a gente não vê dispositivos prontos para atender as mulheres. Então, por exemplo, o Salve Maria, né, um aplicativo que ele é, de fato, uma ferramenta, né, de denúncia. Mas eu soube que ele não está em pleno funcionamento, né? Então, as denúncias que estão sendo feitas no Salve Maria, elas não estão sendo encaminhadas por uma autoridade policial, por toda essa questão jurídica que também tem seus problemas, né? Porque será que a questão policial, né? Será que a polícia é a única forma que a gente tem de lidar com isso? Será que essa polícia está preparada, né? Principalmente em tempos de pandemia. Então, depois que eu descobri que o Salve Maria não estava funcionando, a gente viu que, na verdade, só quem está atendendo mulheres em situação de violência é a PM como um todo, né? E a gente não sabe como é a abordagem da PM nesses casos, e a gente fica até com medo de recomendar que ligue o 90, e aí a PM chegue lá, acabe não conseguindo resolver o problema por alguma ausência de prerrogativa, de autoridade, e aí esse homem que é agressor se torne ainda mais agressor, né? Assim, possa cometer uma coisa pior contra a mulher, né? Que seja, talvez, assim, o feminicídio, né? Que é o último estágio dessa violência. Então, a trajetória da frente, ela foi muito, assim,
reativa, né? Então, aconteceram os feminicídios, e aí a gente foi se posicionando, tentando se organizar e tal, mas a gente ainda não tem, assim, um apoio, tanto que a gente é uma organização autônoma, independente dos governos, independente, autônoma em relação a partidos, mas mesmo assim a gente não conta com tanto apoio, né? Agora a gente tem algumas representantes do governo, no grupo de WhatsApp, em constante contato, mas mesmo assim a gente não vê tanta, como é que eu digo, uma resposta efetiva em relação a essas demandas. Então, assim, e uma outra coisa interessante sobre a frente é que quando a Cláudia começou a construir, que foi nessa manifestação, nessa grande manifestação de junho, ela levou um cartaz, né? E ela falava assim: eu fui vítima de violência e tal. E assim, outras vítimas de violência, outras mulheres começaram a se aproximar da gente. Então, eram mulheres que ou já tinham sofrido violência ou foram ameaçadas de feminicídio, né? E aí a gente, como dava, assim, sem muita estrutura, sem conseguir direito, tentava dar assistência a essas mulheres, né? Então a gente chegou a um ponto, assim, de ter uma mulher que construía a frente, que tinha um marido agressor, né, assim, violento. E aí ele chegou a ser preso, mas aí quando ele foi solto, ele foi tentar matá-la, né? Ele chegou a dar uma facada nela. E ela estava próxima da gente, estava construindo a frente. Piracuru. Isso, que foi o caso de Piracuruca, assim, que é o interior do Piauí, que está ainda mais descoberto de políticas públicas, né? Mas mais sem estrutura ainda. E aí eu lembro que aquele episódio foi muito tenso, assim, pra gente, porque a gente teve que ir pro hospital, e a gente ficou lá na porta, assim, porque não podia entrar, porque a gente não era familiar dela, e ao mesmo tempo a gente preocupada de acontecer alguma coisa, do cara chegar lá e fazer alguma coisa com ela, enfim. E assim, ao mesmo tempo, um desafio muito grande que a gente tem da frente, né? As mulheres chegam pra gente, algumas mulheres vítimas de violência e outras que estão sendo ameaçadas de feminicídio. E muitas vezes, assim, a gente sem estrutura nenhuma, né? Só com a nossa força de vontade ali, só com a nossa, os nossos recursos mesmo, se esforça para acompanhar e, ao mesmo tempo, a gente cobra essas políticas públicas que não vêm, que não são respondidas, e assim, a gente não tem como impedir esses feminicídios de acontecer. Então é um sentimento de impotência muito grande, apesar da nossa organização, né? A Solange está colocando aqui que todos os interiores, que ela é lá de Brejinho, né? Todos os interiores estão descobertos de políticas públicas. Precisamos nos unir pelas mulheres. E assim, sim, Letícia, isso que você está falando, às vezes a gente se sente impotente. Eu participei desde a década de 90 da UMP, e antes a gente tinha aquela angústia que a gente não conseguia chegar a todas as mulheres, não tinha redes sociais, né? Não tinha as mídias sociais. E hoje, o avanço que a gente tem na frente, a gente também não tinha muitas mulheres jovens há menos tempo. A gente tinha uma certa dificuldade de chegar até as mulheres universitárias, secundaristas nem se falava. Hoje já tem um movimento de mulheres secundaristas. Eu já entrevistei algumas e fiquei muito feliz, porque na época que eu fiz o ensino médio, nem pensar. Então, tem avanços, por exemplo, uma rede, uma frente que ela envolve mulheres de diversos matizes, de diversas profissões, de diversas percepções do que é o machismo. Umas vêm com a dor, e eu estava falando aqui antes de você entrar, que não precisa você ter sido violentada para você entrar na defesa da mulher. Não precisa você ser gay ou lésbica para entrar na defesa de homossexuais, e nem precisa ser negro ou ter sofrido racismo para entrar na defesa da pessoa negra. Então é muito importante a gente estar passando essa ideia, e de que diferentes concepções políticas, diferentes concepções de vida podem sim estar unidas nessa causa que nós estamos. Fale mais sobre isso.
Não, sem dúvida, assim, a ideia de formar a frente já foi um avanço muito grande, porque a gente não tinha era nada. Então, assim, dizer assim, vamos falar com as mulheres que estão organizadas, com as mulheres feministas que estão organizadas aqui em Teresina e também nos outros municípios. Não existia esse lugar. Então, hoje, de fato, quando chegam querendo reportar algum avanço ou alguma informação, sobre as políticas públicas em relação a mulheres, eu percebo que existem mulheres que estão nesses cargos no município e no estado que vêm nos procurar para prestar contas. A gente já fez manifestação também no TJ, cobrando agilidade nos processos. Mas aí era que eu ia chegar no nosso grande desafio, né? Porque, assim, o machismo ele é estrutural, né? Então a gente percebe que todas as mulheres, em algum grau, já sofreram violência ou já foram deslegitimadas, né? Em relação a, por exemplo, se comparando com homens ou competindo com eles, né? Por exemplo, numa vaga de trabalho, ou mesmo o assédio moral e sexual que acontece no local de trabalho. Então, assim, todas nós mulheres percebemos que a violência ela é algo comum, né, no nosso dia a dia. Infelizmente, eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sido violentada de alguma forma, né? Psicologicamente, são várias formas de violência, né? Então, ter à frente é muito importante. E perceber que esse machismo é estrutural, né? Então, ele estrutura toda a sociedade, a própria família, né? Então, por que as mulheres são mais agredidas agora na pandemia? Porque elas estão em isolamento social e elas estão com seus maridos, né? Com seus namorados, com seus esposos, com seus companheiros, que muitas vezes são esses algozes, né? São esses inimigos, são essas pessoas violentas. Então, assim, é muito difícil chegar, né? E dizer assim, poxa, e a mulher começa a se perguntar, mas eu vou para onde? Eu não tenho casa e tal. E quando a gente fala do abrigo institucional, por exemplo, o abrigo por vezes é um abandono, né? Porque a mulher estar no abrigo não significa que ela tenha uma política de trabalho, né? Uma política de emprego para tentar sair dali, alugar uma casa ou comprar, sustentar seus filhos. Muitas mulheres que são agredidas têm filhos, né? Então tem toda uma complexidade. E aí dizer assim, que a gente resiste, né? Da forma que dá, mas que a gente tem esse desafio de perceber também que por esse machismo ser estrutural, a gente tem que agir, as políticas elas têm que ser em todos os âmbitos da sociedade, né? Principalmente na escola, por exemplo. Seria um ótimo lugar, né, para começar esse enfrentamento, que foi aí um grande debate, né, sobre a questão de gênero, né? Que as pessoas mais conservadoras chegaram a dizer que era ideologia de gênero, né? Quando na verdade não é ideologia nenhuma. O gênero é uma questão que existe, né? As pessoas sofrem questões por terem gêneros diferentes, né? Existe uma desigualdade entre os gêneros, entre o gênero masculino e feminino na sociedade, fazendo com que as mulheres sejam, né, majoritariamente agredidas, estupradas, violentadas e, por fim, assassinadas. E aí a gente fica assim, às vezes a gente faz manifestação, né? Como eu já vi, e às vezes chegam mulheres se juntam à manifestação e pedindo a prisão desses feminicidas, né? Eu já vi até pedindo pena de morte. Então, para nós também é um desafio muito grande sair da questão penal, né? Porque, na verdade, a política como um todo, o Congresso, a própria mídia, a única alternativa que elas nos oferecem é prisão, né? Prender as pessoas, sempre pelo direito penal, né? Que a gente chama. E eu, particularmente, não acredito que essa seja a nossa pauta principal, né? Claro, a gente tem que pedir justiça pelas mulheres que foram agredidas e assassinadas. Isso é essencial, isso é indispensável. Mas, para além disso, a gente tem que achar mecanismos de prevenir esse assassinato, de prevenir esse feminicídio, porque depois que a mulher morreu, é isso. Então, destrói uma família, né? Os filhos ficam sem amparo. Então, é muito complicado, sabe? A gente sempre... uma coisa que eu sempre admirei na frente foi isso. Que a gente sempre teve esse cuidado de ter, assim, uma carta, um documento, onde eram especificadas as políticas que a gente acredita, né? E que estão principalmente ligadas à independência da mulher, à autonomia dela e principalmente à autonomia financeira. Porque muitas mulheres, inclusive, dependem de seus agressores, né? Então fica uma situação muito difícil. A Tassiana,
fala que, infelizmente, os serviços sociais dos municípios se voltam para o assistencialismo e se esquecem de trabalhar em pautas como esta. Não é nem que esquecem, é proposital mesmo. É essa estrutura machista que faz com que se coloque como uma coisa secundária. Violência contra a mulher, coisa secundária, coisa Existe de família. até aquele ditado, né, de violência, como é? Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher, né? Que é um ditado horrível, eu não gosto nem de repetir. Que a gente está tentando mudar isso, e eu compartilho da sua ideia. A gente precisa focar, porque assim, como está acontecendo, você vê que depois da pandemia, o tanto de feminicídio que está acontecendo. Eu não vou dizer nem que já aconteceu, porque todo dia aparece um caso. Aqui no Piauí, aqui em Teresina. E aí, é muito importante que a gente também sempre esteja falando sobre a prevenção, porque eu sempre coloco, é como se estivesse enxugando gelo. Por quê? A gente tem que atuar sim para fazer justiça, porque o que os feminicidas querem é estar livre, principalmente agora, no momento de pandemia, para chegar e causar outro, porque o comportamento deles é quanto mais eles vão fazer a mesma coisa com outra mulher. E tem deles que mesmo na prisão já estão com outra companheira. Quando uma mulher se sujeita a estar com um homem que matou outra, o que ela pensa? A culpa foi dela. Ela que provocou. E é isso que a sociedade, que a maioria pensa. E a gente não pode compartilhar de um pensamento desse. Porque de culpabilização da mulher. Isso. E aí, o próprio comportamento de outras mulheres e da sociedade é nesse sentido. Então, tem que ter um processo educativo, a educação não sexista, que aí parte desde o início, desde que a criança é gerada. E a palavra, Letícia, ela é muito forte, ela reproduz muito. Você vê, esses ditados são milenares. Como que uma coisa fica introjetada no inconsciente coletivo e todo mundo reproduzindo? A gente tem que ter um processo de mudança de cultura que também não muda de um momento para outro, mas precisa fortalecer. Vamos conversar mais sobre isso. Uma coisa que eu queria falar também é que, assim, nós, enquanto mulheres da frente, a gente sempre se organizou enquanto feministas, né? Enquanto mulheres que lutam pela igualdade e principalmente pela vida das mulheres, né? Pelos direitos, enfim. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca rejeitamos mulheres que se organizam em partidos políticos, né? Inclusive por entender que é uma necessidade as mulheres ocuparem a política hoje. Porque se a gente pensa, por que não tem política pública para as mulheres? A maioria dos nossos legisladores são homens, tanto a nível municipal quanto estadual. As mulheres que estão lá, algumas que ganham destaque, são mulheres conservadoras, evangélicas, e eu não tenho nada contra pessoas evangélicas, só acho que muitas vezes se mistura religião e política, e aí acaba reproduzindo esse pensamento machista e deixando as mulheres sem apoio, né? sem proteção. Então eu penso que, assim, se for uma pessoa religiosa, mas que tenha compromisso com os direitos humanos, tenha compromisso com a vida das mulheres, seria ótimo, né? Então eu penso assim que nós, apesar de ser um movimento autônomo, independente, eu penso, né, que a gente não descarta a possibilidade, por exemplo, de fazer uma campanha na época na questão eleitoral, assim, para uma pessoa que tenha de fato esse compromisso e que inclusive seja do movimento. Nada impede que seja uma de nós da frente de mulheres que vá disputar as eleições, entendeu? Então, isso também é um tema muito caro para nós, porque a nossa vida não importa, porque a gente não está lá, porque a gente não pode falar, porque a gente não pode propor um projeto de lei também. Então, tem muito isso. No executivo, a mesma coisa, né? A gente sempre vê candidaturas de mulheres, mas são sempre as candidaturas que têm destaque são candidaturas ligadas a homens, né? Então, é a esposa de alguém, é a filha de alguém, é sobrinha. E as candidaturas de mulheres compromissadas
em compromisso com os direitos humanos, com justiça social, candidaturas de mulheres de fato, né, que elas são as principais representantes daquele programa político, essas mulheres não têm atenção, assim, não têm tempo de TV muitas vezes. Então é todo um sistema, né, de fato, por isso que a gente fala que é estrutural. É todo um sistema pensado para isso, para manter a dominação masculina, para manter o heterossexismo. Então, é melhor do que, assim, e é uma estrutura tão forte que às vezes a gente pensa assim, ah, não vai mudar e tal. Mas eu penso que se a gente não fizer nada, aí é que não vai mudar mesmo. Então, por mais que nós sejamos poucas, né? Então, eu queria muito saudar, Norma, a sua iniciativa de fazer essas lives pelo Instagram da frente, assim, de tentar levar a mensagem. A Iris botou aqui, o machismo estrutural e o capitalismo também. Sim, porque nós mulheres trabalhamos mais, né? Então, nessa pandemia, por exemplo, nós que somos responsáveis pelo trabalho doméstico, né? Pelo cuidado com os filhos. E eu vejo muitas mulheres, assim, se queixando da questão mental mesmo, né? Porque chega a um nível de exaustão. Então, são várias violências que a gente sofre, né? E aí, primeiro ponto, a gente precisa saber enfrentar. Como é que a gente enfrenta? Coletivamente, né? Com a resistência em grupo, com mulheres. Segundo ponto, a gente precisa saber não hierarquizar nossas pautas, certo? Nós queremos justiça para as mulheres que sofrem violência e que foram assassinadas. Mas essa não é a nossa única pauta, né? Nós queremos melhores condições de trabalho, nós queremos essa discussão nas escolas. Enfim, nós temos uma outra. Nós queremos prioridade de contratação para as mulheres que foram agredidas e que foram ameaçadas de feminicídio. Então, eu digo assim, nas empresas, enfim, pelo próprio Estado. Então, dizer assim que esse enfrentamento ele se faz de várias formas, né? Então, se faz no movimento, se faz na política, inclusive na política institucional. E a luta não pode parar, né? Porque a gente vê que no momento desse de pandemia, a opressão contra as mulheres ela faz se intensificar, né? Então, a importância de a gente estar falando sobre isso e de estar preparada, assim, para esse trabalho, assim, que muitas vezes o Estado não faz. Inclusive, a gente está tendo reuniões, hoje tem uma 16 horas, é muito importante sua participação, a participação das mulheres da frente nessa reunião. A gente vai fazer pelo Google Meet. E aí, a gente está ampliando o debate e nós vamos também ter momentos de formação. E uma coisa que a Alda pediu, porque a gente tem que se cuidar para poder estar à frente da frente, né? Estar na frente dessa luta. Se cuidar para também cuidar das outras, né? Então o autocuidado, eu já iniciei ontem, eu fiz um teste com 3 pessoas, um encontro biocêntrico que a gente alia a dança, a conversa, a biodança, a conversa e também técnicas de teatro. Ontem eu só fiz com a dança e adoraram. Eu vou fazer hoje também, no início, e depois a gente vai marcar um dia para estar revezando. Tipo assim, cada dia da formação, que seja uma formação com dinâmicas, né? Para você também estar se cuidando com exercício de respiração, de relaxamento. Tudo isso faz com que a gente fique melhor para enfrentar esse dia a dia que a gente pensou, eu pensei até assim, que ia ser mais quieto, mas é 1000 coisas e a gente não dá conta. Eu vou só ler aqui uma fala da Tassiane, ela fala, Parnaíba, a segunda maior cidade do estado, também é muito carente de políticas públicas para mulheres. Sim, a gente está até com a ideia, né, Norma, de direcionar essa carta de políticas públicas, né, de reivindicação para os 10 maiores municípios de Teresina, né, que a gente sabe que, apesar do tamanho, não tem responsabilidade com as políticas de enfrentamento à violência. Então, isso deve acontecer, né? Vamos formar núcleos nas cidades. Podem ser formadas frentes na cidade. Por exemplo, Solange tem um grupo lá em Brejinho. Eu não sei como está o processo de formação, mas é importante que tenha esse vínculo
com a nossa frente, com a frente de Teresina, não para estar não hierarquizando, né? Porque o nosso poder é horizontal, o poder da mulher é horizontal, mas para a gente estar fortalecendo grupos nas outras cidades. Que aí fica, por exemplo, já fomos em Altos, né? Eu não fui, mas a frente já foi em Altos. Aí deixa lá o núcleo, coloca alguém da cidade no grupo grande e, através dessa pessoa, é formado um núcleo. O que você acha dessa ideia? Assim, quando a gente começou, né, foi só em Teresina. E aí a gente tinha a ideia de crescer para os bairros, né? Então, a gente passou de uma situação que não tinha, praticamente a gente não tinha mais organizações coletivas feministas atuando, para ter naquele momento a frente e posteriormente o núcleo Marielle Franco, né? Que é um núcleo que eu super indico aí para quem quiser acompanhar conteúdo feminista aqui em Teresina. E aí o núcleo agia mais na universidade, né, com formações e tal, e a frente agia mais, assim, era para se espalhar mais pela cidade. E aí a gente fez algumas iniciativas, né, por bairros de Teresina para sair do centro, que é onde geralmente a gente se reúne, né, no Esperança Garcia, que fica ali na Miguel Rosa. Mas esse projeto, assim, de a gente se expandir nos bairros e criar núcleo também nas periferias e tal, não, a gente não conseguiu dar conta, né? E aí é um grande desafio ainda, porque a gente sabe que as periferias também não têm essa atenção, né, esse apoio. Muitas vezes chama, mas eu já vi um caso que foi no Alto da Ressurreição, que o homem bateu na mulher com a telha, assim, foi algo super violento, assim, super tenso, e a PM nunca apareceu, assim, ela ligou desesperada e nunca a polícia apareceu. Então, existem muitos casos de omissão mesmo, né? E aí a importância da frente estar auto-organizada, né? Entre mulheres para combater, para, assim, pelo menos se fortalecer, né? Que muitas vezes a gente não consegue prestar o apoio que seria necessário para uma mulher que passou por violência. E aí esse é um desafio. O outro desafio que a gente tinha era, de fato, crescer nos municípios, né? Porque a gente tem a Aires em Parnaíba, a gente tem a Solange, né? E a gente tinha também Piracuruca, se eu não me engano, tinha uma proposta em Barras, algo assim. O fato é que a gente sempre, de Piripiri, e a gente sempre teve essa demanda de crescer, né? Então é uma iniciativa muito importante, porque onde não tem política pública, nós só temos a nós mesmos, né? Então, às vezes, para escutar, para nos ouvir, para tentar fazer alguma coisa, resistir, fazer uma manifestação, cobrar do poder, cobrar de uma autoridade, a gente só tem nós mesmas, né? E quanto mais de nós forem fazer isso, melhor, porque aí vai mostrar que a gente está incomodando, vai mostrar que a nossa vida não é descartável, que a gente tem direitos, que a gente tem que fazer valer esses direitos, né? Inclusive para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa família. Enfim, eu acho que é por aí. Acho que é um desafio permanente e que a gente tem que continuar encampando. É verdade. A Solange falou aqui que em Parnaíba, não, em Luiz Correia, a educação, né, contra o feminicídio está forte, né? Em Luiz Correia, nós temos muitas mulheres comprometidas com a causa, pois, Solange, vamos fortalecer cada vez mais para que não Sim, fique parada essa arrasou. luta para cobrar. Uma das coisas, Letícia, você que é advogada, e é dos direitos humanos, é a gente. Sim. E, por exemplo, a Lei Maria da Penha prevê que tenha um registro, com uma ideia que eu achei maravilhosa, que no dia que foi lançada a Lei Maria da Penha, a TV Clube me ligou à noite para eu estar às 6h30 da manhã lá para dar uma entrevista ao vivo sobre a lei. Ainda bem que tinha internet, eu baixei a lei e li todinha da noite. Eu não sabia o teor. E aí, eu tenho uma coisa que é muito forte, mas que não é executada, que seria um registro em todas as dimensões. Por exemplo,
não só em delegacias o registro da mulher que sofre violência. O primeiro local que ela vai é no posto de saúde, é no hospital ou no posto de saúde. Que tivesse um registro que imediatamente a polícia tivesse acesso. E nunca executaram isso. No dia do lançamento do orçamento plurianual, eu falei sobre isso e uma senhora que representava a Secretaria de Saúde, que eu não lembro o nome hoje, ela disse, não, mas já tem um registro. Eu disse, não tem. Não tem do jeito que a Lei Maria da Penha prevê. E isso é uma coisa que agora poderia ser implementada. Sim. Porque está invisível. As mulheres dentro de casa estão sofrendo a violência, está como na década de 30, que a mulher era proibida de trabalhar, era proibida de sair de casa, só com autorização do marido, e ela sofria violência e ninguém sabia de nada. Está desse jeito hoje, com a pandemia, né? Vamos falar sobre isso, assim, é sempre bom a gente estar vendo perspectivas de mudança nesse sentido, né? Sim, geralmente toda política pública que é construída para uma população vulnerabilizada, né, por exemplo, mulheres, idosos, crianças e adolescentes, geralmente, né, essas atuações, essas políticas, elas são feitas em rede, então é com a saúde, com a segurança pública, né, com os órgãos judiciais, enfim. Então, mas assim, a Maria da Penha, ela tem uma grande dificuldade de ser implementada, né? Então, assim, ela é uma lei muito avançada, né? Inclusive, a Lei Maria da Penha, ela foi pensada por movimentos feministas, tanto por isso a qualidade, né? Ela não foi pensada pelo Congresso. Ela foi uma proposta, e aí é uma proposta muito boa, uma proposta que foi aprovada. Mas a gente tem essa dificuldade de observar a efetivação dela, né? Então, quando a gente criou a frente, inclusive, tinha algumas militantes, como a Ana Caroline, a Mariana Moura, que falavam da importância de a gente cobrar, inclusive, que fosse cumprido, né? Porque a gente não precisava inventar muita coisa, já estava na Lei Maria da Penha, né? Porque muito assim, a lei, e assim, é interessante também o jogo midiático que se fez em torno da Lei Maria da Penha. Porque hoje, por exemplo, se uma mulher é agredida ou ela é de alguma forma, sabe, ela vê uma questão, uma agressividade para ela, ela fala assim, eu vou te colocar na Maria da Penha. Ou então a vizinhança diz, bota ele na Maria da Penha e tal. Como se a Maria da Penha fosse somente uma questão policial, né? Uma questão de prisão, uma questão judicial, quando na verdade não é, né? A Lei Maria da Penha, ela tem toda uma amplitude muito maior, uma atuação em rede e também na educação, né? Como a gente já está falando aqui, se repetindo na live, né? Então, a questão de gênero nas escolas já está há um bom tempo, né? Essa necessidade, inclusive legislada. Então, é dizer isso, assim, que a gente tem essa... É uma pauta também, a efetivação, a implementação da Maria da Penha. O Lucas pergunta se a live vai ficar disponível na página. Vai sim, a gente salva no IGTV. E a Solange fala que a secretária de Educação de lá, Luiz Correia, está aqui na live. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Sim, vamos juntos lutar contra o machismo. A Luara, acho que sim, isso. Vai ficar. E eu quero dizer para vocês que no meu, antes de ser criada essa página da frente, tem alguns no meu Instagram, que é Norma Soeli, com OY, e no meu YouTube, que é Norma Soeli Guimarães, com OY, tá? Eu não sei quanto tempo a gente ainda tem, mas assim, a conversa está ótima. Vamos continuar. eu fico muito feliz de ver que no movimento tem vocês, mulheres jovens, há menos tempo, e nós, mulheres jovens, há mais tempo, e aqui está a Aires representando. Sim. E assim, porque precisa, é o movimento feminista que nos dá essa possibilidade de estar aqui falando. Foi o movimento feminista, todas as conquistas, desde o início, desde a luta pelo voto anterior a isso,
que está nos dando essa possibilidade de estar aqui. Então, a gente não tem que ter medo de dizer, eu sou feminista. Fale. Ah, tá. Fale aí, Letícia. Sobre a importância da juventude, está nesse espaço também? Isso, isso. Então, quando a frente começou, na verdade, nós éramos majoritariamente da juventude, né? Então, tava a Brenda Marques, Sabrina, Laudeane, assim, tinham bastante, assim, de um grupo de, sei lá, 7 mulheres, aí tinha a Gabi também, que é jovem, e aí de um grupo de, sei lá, 7 mulheres, 8, a gente era 5. Então, hoje a frente é composta mais de mulheres adultas, né? De mulheres jovens há mais tempo, mas nem sempre foi assim. E se por um lado, de fato, a juventude ela é vanguarda nos movimentos, né? Por outro lado, ela também sofre muito a precarização da vida, né? Então a juventude é aquela que está lidando com a incerteza no mundo do trabalho, a juventude é aquela que está estudando na universidade, por vezes de forma integral, ou mesmo a juventude que não tem acesso à universidade e não consegue chegar nesses debates, não consegue chegar nessa organização política. Então, dizer assim que é muito importante que a juventude esteja participando, construindo a frente, até porque a nossa pauta, como eu disse, é urgente, né? É uma luta pela vida das mulheres. E que, enfim, acho que também é importante uma composição múltipla, né, dessas mulheres. Então, mulheres de diferentes bairros, acho que é importante, inclusive para responsabilizar, né, para tentar criar algo no seu bairro. Mulheres de diferentes zonas da cidade, mulheres brancas, mulheres negras, mulheres LGBTs, melhor dizendo, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans. Eu vejo muito essa necessidade, até porque a frente, ela se propõe a ser não só uma frente de mulheres contra o feminicídio, né? Mas uma frente de mulheres, porque a gente sabe que o feminicídio é o último estágio da violência, né? Inclusive é um estágio fatal, né? Com o qual a gente não pode mais fazer muita coisa. Então, é importante a organização de mulheres, inclusive, para lidar contra a violência, né? Por mais condições de vida de dignidade para as mulheres, como um todo, né? Então, mulheres lésbicas, mulheres bissexuais, mulheres trans, têm demandas diferentes. Porque, por exemplo, mulheres lésbicas não se relacionam com homens. Então, essa figura do feminicídio, por exemplo, ela não é presente, assim. A gente não vê mulheres lésbicas lutando, sei lá, sabe, contra a violência, contra o feminicídio entre si. Na verdade, a gente vê outras demandas, né, outras pautas, como é a questão da política pública de saúde. Mulheres trans têm muita dificuldade no acesso ao mercado de trabalho, apesar de que a gente sabe que a transfobia faz com que o Brasil seja o país que mais mata pessoas trans no mundo, né? Então, assim, se não é o que mais mata, mas está no top 5, assim, dos que mais matam LGBTs. Aí isso é muito grave, né? Então, todas essas pautas de todas as mulheres, elas são urgentes, né? Mulheres negras, elas lidam, por exemplo, com o genocídio da juventude negra pelo Estado, né? Então, quem é essa juventude negra? Essas crianças negras que têm morrido, elas têm mães, e essas mães, elas estão sendo violentadas pelo Estado, né? Então, o João Pedro, que foi assassinado recentemente em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, ele tem uma mãe que, assim, eu particularmente vi a foto e a mãe dele estava se desmanchando, assim, no momento do enterro, sabe? E aí, como é que fica essa mãe? Esse também não é uma pauta feminista, né? Contra o genocídio da juventude negra, contra a letalidade da polícia, porque muitas vezes essas mulheres também são ameaçadas, elas também são vítimas dessa truculência policial. Então, eu penso várias coisas, assim, a questão dos direitos reprodutivos também, que muitas vezes as campanhas de educação de contraceptivo não chega em todos os lugares da cidade ou em todos os municípios, então a gente vê mulheres engravidando muito cedo. Isso para mim também é uma violência, né? Porque o Estado se omite de oferecer alternativas para essas mulheres se prevenir uma gravidez. E aí as mulheres são mães muito cedo, então elas têm que abdicar do estudo, elas não conseguem se formar, não conseguem trabalhar, enfim.
E a maternidade, ela tem que ser uma escolha consciente da mulher, uma escolha quando ela estiver preparada, quando ela quiser ser mãe. E não quando acontecer, e aí indesejada e ser obrigada, né? Então, são demandas muito amplas que exigem a participação não só da juventude, não só das mulheres jovens, mas de todos os tipos de mulheres, assim, todos os grupos, porque nós somos diversas, né? E assim, por que continua esse pensamento machista de que quem tem que se preocupar com contraceptivo é a mulher? Por que tem que ser a gente? Por que tem que ser só nós? É uma corresponsabilidade que nunca é passada para o homem. Assim Sim. como quando a mulher é engravida, a culpa foi sua, se vira, que é o que acontece com a maioria. O problema, a gravidez na adolescência é um problema de saúde pública seríssimo. As crianças estão engravidando. Então, as crianças estão sendo estupradas todo dia dentro de Sim, casa. Isso é gravíssimo. E a maioria meninas. Lógico, as que engravidam. E porque tem o estupro também do menino, mas a maioria é menina que está sofrendo com a violência sexual dentro de casa. Né? sim. É isso, assim, são muitos desafios, inclusive no campo da idade, né? Então a gente tem meninas, crianças, que já começam a sofrer violência muito cedo. Então, é isso que eu falo, né? Da urgência da pauta, porque e isso acontece dentro de casa, né? Então, aí a necessidade dessa mulher estar engajada numa frente, ter uma consciência de não culpabilização da mulher, assim, não revitimização da mulher, porque é um cenário muito difícil, assim, e muitas vezes esse abusador, esse homem que abusa da criança dentro de casa, é também o provedor da família, né? Então a mãe da criança fica sem saber como denunciar, o que fazer, né? E também não tem esses mecanismos de autonomia, né? Não tem um trabalho digno, enfim, não tem uma moradia, não tem uma renda, enfim. Então, o desafio está aí, né? São várias, a gente já conversou sobre várias frentes de luta, né? Sobre várias propostas também de políticas de enfrentamento à violência. E a gente precisa de mais mulheres para cobrar que isso seja efetivado, né? Que a nossa vida seja protegida, porque do jeito que estava, assim, quando a gente criou a frente, e do jeito que tende a se tornar, né? Principalmente com esse governo Bolsonaro que está aí, que promete arma para todo mundo, que acha que tudo vai se resolver na bala, né? A tendência é os feminicídios aumentarem. E às vezes você fica assim pensando, caramba, foram 5 mulheres numa semana. E aí amanhã pode ser eu, pode ser minha mãe, pode ser minha tia, pode ser, sei lá, minha avó, né? Tem mulheres idosas que também são assassinadas pelos seus companheiros. Enfim, então, muitas vezes a gente fica com medo, né? A gente fica com medo mesmo, assim, de algo acontecer por conta dessas múltiplas faces da violência contra a mulher, contra as mulheres, né? Porque nós somos plurais, nós somos diversas, mas o medo, ele não pode ser paralisante, né? A gente tem que utilizar esse medo para, inclusive, resistir, para se indignar contra esse estado de coisas, né? Porque nem sempre foi assim e não precisa ser assim. A gente não precisa estar sempre refém da violência. A gente pode ser a gente pode estar no front, a gente pode, sabe, propor política, a gente pode estar fazendo formação, conscientizando mais mulheres, acolhendo mais mulheres, né? Eu nem gosto muito da palavra conscientizar, né? Porque todo mundo tem consciência. Mas, assim, de mobilizar mais mulheres para essa luta, né? Que é uma luta de todas. E eu quero convidar vocês para assistir um Sob Outro Olhar. É um programa que eu criei com a Leite Souza em 2013. Ele foi exibido de 2015 para cá. É um programa feminista ligado aos direitos humanos, também um programa cultural que está no YouTube. Tem os programas anteriores, Sob Outro Olhar. Deve estar terminando o tempo, tu tem a hora aí? E aí, convido vocês para estarem assistindo os programas anteriores e quando terminar a pandemia, que eu espero que termine logo, a gente vai voltar na TV Antares e TV Assembleia.
E é muito importante também ficarem ligadas na página da frente, nas páginas que tem Sim, aqui, no acompanhem as nossas Instagram, no lives. Facebook. Venham para as nossas E formações. muito bom. Tu tem hora aí, Letícia? Deixa eu ver Será que aqui. já está terminando? Já, meio-dia já. Já tem que sair Ah, para então tá almoçar. terminando. Vai já encerrar automaticamente. Eu agradeço a você. Gostei muito de lhe conhecer aqui. Eu Obrigada, já tinha Norma. lhe visto, eu acho que eu já lhe vi em Sim, a alguma gente se conhece de manifestação, vista. né? Eu nem sempre podia estar presencialmente. Às Uhum. vezes eu estava lá no memorial fazendo a oficina de teatro. Estou fazendo a oficina de teatro online com as crianças, tem mais meninas, e sempre eu trabalho no sentido da autonomia, de que aquela criança ela tem autonomia, ela saiba o que ela quer, ela pense no que ela quer para a vida dela, ela aprenda a tomar decisões. E através do teatro a gente vai trabalhando também o empoderamento. Luara fala, Letícia e Norma, incríveis. Obrigada, Luara. Obrigada, Luara. Um beijo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Todos, todas e todas. Tá? E aí a gente se encontra às 4 da tarde na Mais tarde. reunião. É, sim. Tá? Tá, gente? Vamos Então lá. tá, Todo obrigada, mundo. gente, por todo Muito mundo que obrigada. escutou, todo mundo que veio aqui para essa conversa. Plena 11 horas da manhã e ficou até agora. Então, um beijo também quem não pôde ficar, né? Um beijo de todo mundo aqui, um abraço. Zilda, Luara, Mirtes, Lucas, A tem outro Solange, Lucas obrigada pelas aqui. informações. Solange, que participou bastante, Osmarina. Então, um beijo, um abraço em todo mundo e Ah, eu se cuidem quando for sair de casa, lavem as mãos, usa máscara, essas coisas que a gente já sabe. Tchau. Tchau, beijo. Então, gente, olha, enquanto não encerra automaticamente, a gente continua fazendo o convite. Vocês podem ver as outras lives no meu YouTube, sob outro olhar. Depois eu vou ver como é que eu poderia colocar aqui no Instagram da frente. Né? A gente está aprendendo a lidar melhor com as mídias sociais. Ainda bem, eu já aprendi por muita coisa. E assistam no YouTube o Sob Outro Olhar, tem também no Facebook a página Sob Outro Olhar, que é um programa feminista, um programa ligado aos direitos humanos, tem muita informação maravilhosa para as mulheres, porque exatamente o que eu queria quando eu entrei para o curso de jornalismo em 2008 e concluí em 2013, queria exatamente fazer um programa não só era um programa de entretenimento com formação e informação. E a Leide, que é minha amiga, que a gente fez a parceria para fazer o programa, foi perfeita. A nossa ideia ficou perfeita, porque a gente criou 6 quadros, a gente criou Eu Vejo Assim, com a fala das pessoas nas ruas, quer dizer, a tua fala precisa ser valorizada. A gente tem um quadro Teatro Invisível, que é em homenagem ao pai do teatro do oprimido, Augusto Boal. A gente tem o Olho Mágico, que são notícias assim instantâneas. A gente tem o olhar que quase ninguém vê, que a gente mostra mulheres, mais mulheres, mas a gente mostra também homens engajados na luta, né? A Tassiana, a frente é plural, né? Solange, Nath Salles está terminando já, mas vai ficar salvo. Você poderá assistir. Isso, todo mundo pode assistir, depois vocês compartilham com quem vocês quiserem. Solange Vera, as lives são um verdadeiro curso, estou vendo todas. Obrigada, Solange. Maravilhosa, Solange falou. Obrigada pelas informações, Solange.
É bom eu estar lendo os comentários, porque não fica gravado o comentário. Aí eu falando fica, né? Um alô, para todas e todos e todas que estão aqui. Xênia, Aninha, Cíntia Moura, Lucas, né? E tenham